É muito fácil ser gentil com quem é gentil com você. É fácil falar com respeito com quem respeita você, é fácil desejar o bem de quem deseja o seu bem. Mas e quando a pessoa não merece? Quando ela prejudicou você, falou contra você, tentou derrubar você e então surge uma oportunidade perfeita para devolver. Ninguém pediria, talvez até existissem pessoas dizendo agora é sua vez. O que você faria? Porque o verdadeiro domínio próprio não aparece quando você não pode revidar. Ele aparece quando você poderia, mas decide não se tornar igual à pessoa que feriu você. Hoje é dia 26 de agosto, devocional 238 da série 365 Pontos com Deus. Hoje vamos falar principalmente sobre domínio próprio, mansidão e bondade diante de uma provocação. Porque os frutos do Espírito não aparecem apenas quando tudo está tranquilo. Às vezes eles aparecem justamente naquele segundo, entre aquilo que fizeram conosco e aquilo que decidimos fazer em seguida. E existe uma história na vida de Davi que mostra isso de uma maneira impressionante. Saul queria matar Davi. Não era apenas uma desavença. Não era uma discussão entre duas pessoas. Davi estava sendo perseguido. Precisou fugir, esconder-se, viver em cavernas. Tudo porque Saul havia permitido que a inveja e o medo dominassem seu coração. Até que certo dia a situação se inverteu. Saul entrou em uma caverna, mas ele não sabia que Davi e seus homens estavam escondidos lá dentro. De repente, o homem que perseguia Davi estava completamente vulnerável diante dele. Os homens de Davi perceberam imediatamente. Para eles aquilo parecia providência divina. Era como se dissessem: Davi, chegou a sua hora. Deus colocou Saul nas tuas mãos. Acabe com isso. E precisamos reconhecer, humanamente fazia sentido. Saul queria matar Davi. Davi estava cansado de fugir e ainda havia uma promessa de Deus sobre o seu futuro como rei. Seria muito fácil interpretar aquela oportunidade como Deus abriu a porta, mas nem toda oportunidade é autorização de Deus. Davi se aproximou silenciosamente de Saul, pegou sua espada e cortou uma parte do manto do rei. Mas logo depois seu coração pesou. Ele percebeu que não queria atravessar aquele limite. Então impediu seus homens de atacar Saul. Davi tinha poder naquele momento, tinha oportunidade, tinha justificativas, tinha pessoas incentivando, mas escolheu se controlar. Isso é domínio próprio. Não é ausência de força, é força sob controle. Depois que Saul saiu da caverna, Davi também saiu, chamou por ele, mostrou o pedaço do manto, era a prova. Davi poderia dizer: eu poderia ter matado você, mas não fez. Ele deixou claro que não desejava o mal de Saul e disse algo muito importante: o Senhor julgue entre mim e ti. Em outras palavras, eu não preciso me transformar em juiz da sua vida. Davi entregou a justiça a Deus. Talvez você nunca tenha alguém perseguindo você por cavernas, mas conhece pequenas oportunidades de revanche. Alguém fala mal de você e você descobre algo que poderia contar sobre ela. Alguém ignora sua mensagem quando precisa de você, surge aquela vontade: agora eu vou fazer igual. Alguém humilha você e aparece uma oportunidade de constrangê-lo na frente dos outros. É nesses pequenos momentos que o caráter é testado. O mundo diz: faça igual. O Espírito produz algo diferente. Existe uma frase perigosa: só estou tratando a pessoa como ela me trata. Parece justo, mas pense no que isso significa. Significa que a outra pessoa está determinando quem você será. Se ela for grosseira, você será grosseiro. Se ignorar, você ignora. Se ferir, você fere. Então, quem está controlando seu caráter? Ela. Uma vida com Deus começa a aprender: meu comportamento não será uma cópia do seu. Eu não preciso devolver tudo aquilo que recebo. Talvez exista alguém difícil na sua vida. E você não precisa permitir abuso, não precisa aceitar desrespeito continuamente, não precisa permanecer em uma situação perigosa. Limites são importantes, mas limite e vingança
são coisas diferentes. Você pode dizer, isso eu não aceito, sem dizer, agora eu vou fazer você sofrer também. Talvez hoje Deus esteja ensinando você a estabelecer um limite sem perder o caráter no processo. Hoje, antes de reagir a alguma provocação, faça uma pausa. Pode ser de apenas alguns segundos. Pergunte: o que eu estou prestes a fazer é uma resposta madura ou apenas revanche? Se for revanche, não faça naquele momento. Ore, espere, organize seu coração, depois decida, porque muitas palavras que gostaríamos de retirar foram pronunciadas em 5 segundos de raiva. Domínio próprio muitas vezes começa com uma pequena pausa. Davi saiu daquela caverna ainda sem trono. Saul continuava sendo rei. O problema não desapareceu imediatamente, mas Davi saiu dali como algo preservado, seu caráter. E talvez essa seja a vitória que ninguém percebe. Às vezes vencer não é conseguir dar o troco, é sair de uma situação difícil sem permitir que ela transforme você naquilo que você condenava. Não entregue o seu caráter nas mãos de quem te trata mal você. Você não precisa odiar porque alguém odiou. Não precisa ferir porque alguém feriu. Não precisa devolver porque recebeu. Existe uma liberdade enorme quando conseguimos dizer: o que você fez pertence à sua responsabilidade. A maneira como eu vou responder pertence à minha. E quando o Espírito de Deus produz fruto em nós, a reação dos outros deixa de controlar a pessoa que estamos nos tornando. Vamos orar juntos? Pai amado, produz em nós domínio próprio e mansidão. Tu conheces as pessoas, situações que testam nosso coração. Livra-nos do desejo de vingança. Quando formos feridos, dá-nos sabedoria para estabelecer limites, sem permitir que a amargura domine as nossas atitudes. Ensina-nos a entregar a justiça em Tuas mãos. Que as nossas respostas não sejam determinadas pelo compromisso dos outros ou pelo comportamento dos outros, mas pelo caráter de Cristo sendo formado em nós. Dá-nos força para fazer o que é certo, principalmente quando temos oportunidade de fazer o contrário. Em nome de Jesus, amém.